Oi, gente. Eu voltei aqui, falei com a Carola, minha convidada. Então, vamos ver se agora a gente consegue fazer a nossa live. Só para retomar o nosso assunto, eu vou falar hoje. Eu queria agradecer de novo a oportunidade da Academia CJ Mink, que foi uma iniciativa do Shopping Cidade Jardim e do Mink, para trazer um conteúdo bom para vocês e que a gente possa aprender nessa quarentena. Eu vou esperar a Carola entrar, que eu falei com ela agora, tá? Só retomando para quem está chegando ainda, essa semana a gente resolveu colocar um tema só para as minhas entrevistas, que é o tema... Espera só um pouquinho que a Carola tá me mandando uma mensagem. Espera aí, gente. Não tem uma... Espera aí, visualizar... Não. Espera aí, gente. Espera aí, acho que agora foi, vamos ver. Carola! Eita, alegria! Que a nossa convidada chegou. Espera aí que ela tá entrando. Agora foi. Eu Carola. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ixi, aqui tá funcionando normal. A gente não tá te ouvindo. A gente não tá te ouvindo. Tenta tirar o fone. Tenta tirar o fone. Vamos ver se... Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Não? Não. Que estranho. Que estranho. Que louco. A gente tentar entrar de novo. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, as pessoas estão me ouvindo. Tá, ela vai tentar. Tá, ela vai tentar de novo. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Me ouvindo agora? Aê! Agora deu? Agora tá perfeito. Eu sempre, Carola, quando eu começo as lives, eu sempre falo assim, gente, eu tô feliz de ter conseguido começar a live, porque são tantos fatores, né, de internet, de Wi-Fi da pessoa, às vezes a pessoa tá num lugar que não tá pegando. Então, eu fico tão feliz quando a gente começa. Então, eu queria te agradecer eu acho muito. um lugar na minha casa que pega, que dá tudo certo, mas cada dia é um problema, olha... Eu sei, mas é geral, geral. Se as pessoas, a gente vê até na televisão as pessoas tendo problema, imagina na live, né? É super comum. Mas, enfim, conseguimos, esse é o mais importante. Eu queria agradecer você pelo seu tempo. Você é uma pessoa, eu estava contando para as pessoas antes da gente começar a live, que eu sempre fui muito apaixonada pelo terceiro setor, então eu te conheço, acompanho a sua história há muito tempo. Então, assim, eu tô tendo esse presente de agora, no CJ Mink, né? Na Academia CJ Mink, entrevistar pessoas que eu já admirava e que eu não conhecia pessoalmente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Então, eu te agradeço. Imagina. Eu estou até envergonhada, porque eu tenho falado tanto de filantropia, terceiro setor, que eu falei, bom, as pessoas vão pegar um fartão de me ver falar sobre esse assunto. Não, eu acho que não é. Eu acho que assim, Carola, primeiro que é um assunto muito importante e segundo que é o seguinte, a gente nunca precisou tanto pensar sobre esse assunto. E não só as pessoas têm uma ideia muito de filantropia, claro que o dinheiro é muito importante, mas a discussão que a gente quer ter aqui é uma coisa muito maior, né? Como você pode se envolver, né? Como você não precisa, às vezes, se você não tem dinheiro, você provavelmente tem alguma habilidade, você tem tempo. Então, realmente, não é mais o problema do outro, é um problema nosso, né? Não é uma coisa que você possa jogar para outra pessoa. Então, eu acho que sim, ninguém vai ter uma fartão de você. Fica tranquila. Eu que te agradeço, Ale. Não, imagina. A gente vai começar aqui. Eu já conheço você, já conheço a sua história, mas para a gente começar as nossas perguntas, você tem toda uma história no terceiro setor. Você ficou quase 20 anos na Liga Solidária e agora você está num movimento bem maior. Quando você se deu conta que você era uma empreendedora social? Então, você sabe que
Essa pergunta me deixa até um pouco intrigada, porque eu não sei se eu me considero uma empreendedora social. Eu acho que eu me considero uma pessoa, uma mulher que tem atitudes de empreendedorismo, atitudes de empreendedora. E eu acho que eu descobri isso quando, com certeza, eu comecei a trabalhar no terceiro setor e descobri que o impacto social, a transformação social, a possibilidade de ajudar uma organização, uma comunidade pequena, grande que fosse uma pessoa e que eu gerava um impacto na vida de alguém e esse alguém gerava um impacto na minha vida, me transformou para ter atitudes empreendedoras no setor. Então, eu me considero uma pessoa super privilegiada. Hoje eu acho que é um termo que é cool, empreendedora social, mas na época foi só descobrir que existia dentro de mim a vontade de olhar para o outro e que a solidariedade e essa forma de estar no mundo, essa escolha podia ser uma opção profissional. Não, que eu acho que a gente escuta cada vez mais isso, né? Porque eu acho que quando você começou, ainda era uma coisa que as pessoas não viam isso como uma profissão, né? Mas assim, com a geração mudando e com o mundo mudando, criou-se esse espaço, né? Para isso ser entendido como uma profissão, para isso ser mais organizado, né? Então, assim, a minha próxima pergunta tem tudo a ver. A gente não combina, mas as nossas entrevistas geralmente são assim, uma coisa puxa a outra. Como você vê, você está nisso há 20 anos, como você vê a evolução do terceiro setor durante esse período? Olha, eu vejo como um grande avanço. Assim, acabando a primeira pergunta, quando a gente fala que a gente não vê isso como uma profissão, eu trabalhei durante 18 anos voluntariamente na Liga Solidária. Eu trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia. Era a mesma coisa que... A única diferença é que eu não era remunerada. Era um trabalho igual a todos. E uma vez eu escutei alguém me dizer assim, Carola, mas quando é que você vai começar a trabalhar? Eu fiquei tão chocada com aquela pergunta, porque eu falei, como assim? Eu trabalho 5 dias por semana, 6 às vezes, porque era sábados, domingos. E aí eu pensei, não, a coisa da remuneração é algo que está ligado ao trabalho. E não, eu já tinha uma vida profissional ativa, só não era remunerada, e quando eu saí de lá, eu passei por uma vida profissional ativa remunerada, mas é um trabalho como outro qualquer. Vamos lá, o terceiro setor eu vejo com um grande avanço e, assim, é uma bênção ter participado e participar dessa evolução do setor. Só para te dar um pano de fundo, para quem nunca escutou falar do terceiro setor bastante, é um setor muito recente, visto como um setor da sociedade. Tá? Ele existe desde sempre, começou com as Santas Casas de Misericórdia, lá em 1900, em 1930 e poucos, essas organizações foram intituladas pelo governo federal e estadual como de utilidade pública. Na década de 60, 70, com o advindo da ditadura, foi onde apareceram os movimentos sociais e as lutas de classe por direitos humanos, e principalmente com aquilo tudo que foi chamado de movimentos sociais, que escancarou os problemas. E na década de 80, com a redemocratização do Brasil, apareceram as organizações sem fins lucrativos e a legislação do setor, que é o marco regulatório, é de 1990. Então, é muito recente, né? Enquanto um setor organizado, com legislação e tudo mais. Agora, o que a gente vê, o que eu vi nos 20 anos acontecerem, nos últimos 25 anos de trabalho, foi um setor que se profissionalizou, um setor que passou a ter governança profissional, um setor onde a tecnologia passou a fazer parte, um setor que aprendeu a trabalhar em rede, até porque o cobertor é curto, então você precisa da ajuda do outro. Um setor que está mais estruturado, mas com toda essa estrutura também, os desafios aumentaram muito, porque a gente vê muito mais claramente a demanda. Ainda faltam dados estruturados para o setor, para a gente até tomar decisões mais assertivas. Mas eu vejo um avanço maravilhoso e reconhecimento da sociedade como um setor de extrema importância, principalmente agora, na época da pandemia. Quer dizer, se não fosse o terceiro setor, realmente a gente estaria com um problema duplicado. Então, eu tenho uma felicidade de ver um setor crescendo, sendo reconhecido e buscando profissionalização. Que bom. Não, acho que é uma evolução, né? Eu acho que a gente viu, eu até falei isso com a Regina segunda-feira, que a gente entrevistou ela, que realmente a capilaridade e o conhecimento de causa das ONGs nesse momento faz toda a diferença. Porque você não chega nos lugares
né, que as pessoas não têm cadastro, você não chega, o governo não consegue se organizar do dia para a noite e entregar essas demandas de uma hora para outra. Você precisa da ajuda do terceiro setor, que já tem todo esse reconhecimento, né? Eu acho que falta um pouco, talvez, do reconhecimento como mais recentemente, de público, de que até eu vi que naquela ajuda que eles deram emergencial para empresas, eles excluíram as ONGs, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque assim, agora mais do que nunca, essas ONGs precisam de recursos, precisam de pessoas trabalhando, porque agora elas vão ser muito demandadas, né? Então, eu acho que isso é importante também a gente ter aqui. Até porque realmente é quem conhece o campo, né? É quem está ali o dia todo. Quer dizer, essas lideranças comunitárias, essas lideranças de base, e que muitas vezes trabalham nas organizações sociais ou ajudam a fazer as mobilizações necessárias nas áreas mais vulneráveis do Brasil, onde às vezes, por problemas de segurança e outros tantos problemas, a gente não consegue chegar. São eles que nos ajudam a dar os dados, a levantar as demandas, e é naquelas pequenas organizações que as coisas realmente acontecem. Quer dizer, Total. dentro do escritório é muito difícil a gente saber o que está acontecendo. A realidade é outra quando a gente vai para o chão da fábrica. E essas pessoas são quem pode nos ajudar a mapear. Eu acho que... Pode falar. Não sei se você viu, acho que foi no domingo, no sábado ou no domingo, no caderno do Estadão, saiu, ou da Folha, não sei agora em qual jornal, saiu uma reportagem do Luciano Huck entrevistando um indiano, que há 10 anos atrás é um grande empresário, filantropo, que há 10 anos atrás ele trabalhava com tecnologia, e ele fez um grande cadastro da população indiana, né? São mais de 1 milhão de pessoas. Ele conseguiu cadastrar todo mundo por biometria, um cadastro no início simples, hoje em dia é bem sofisticado. E hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, o quanto um cadastro como esse faz falta. Muita. E o quanto a gente está desorganizado ainda em dados. Porque, por exemplo, tem muita gente que não consegue receber o benefício, porque é um endereço e tem vários CPFs naquele endereço, porque moram 30 pessoas em barraquinhos enfileirados. E aí, cada endereço só pode 2 CPFs. Então, quando bate os dados, o benefício não é dado. Até você explicar, quer dizer, se tem um líder que pode passar os dados, que pode esclarecer, há de ter coisas mais modernas com tecnologia que a gente possa ajudar a melhorar isso tudo no Brasil. Eu achei tão incrível essa história que eu fiz um post só sobre essa entrevista. Porque eu acho eu achei assim que essas coisas fazem a diferença numa escala que não é só sobre o dinheiro, não é só sobre recurso, é pensar de uma forma inteligente, né? Esse cadastro ele é importante para tudo, né? Para a pessoa conseguir unificar, para o cidadão ser visto de uma forma geral, para políticas públicas, para a pessoa construir políticas públicas também é importante ela saber. Então eu achei incrível essa entrevista, eu coloquei lá e também me chamou muito a atenção, sabe? Mas outra coisa que eu queria falar, se você quiser colocar mais um comentário, você pode me interromper, tá, Carola? Tá. Há alguns anos, o Giving Pledge foi lançado pelo casal Gates, né? Pelo Bill e pela Melinda, que tem a fundação deles e tal. Eu sou muito fã da Melinda. Então, assim, adoro. Gente, eu queria ser amiga dela. Eu queria ser amiga dela. Eu também, Carola, mas eu acho que não vai rolar. Não, e eu adoro que ela fica viajando o mundo com aqueles fleeces, com aqueles moletons. Eu falo assim, sou eu, porque eu realmente, assim, ela é de um estilo tão... a gente vê quem segue ela, que ela tá tão realmente preocupada com as causas que ela trabalha, que ela é realmente 100% envolvida. Você leu o livro dela? Li, amei. Agora tem o filme. Tem a série, né? Tem a série deles, mas assim, o livro dela, para mim, é o feminismo da vida real. Como a mulher, né, as questões da mulher, tal, tem até um negócio que eu coloquei no Instagram. Mas se a gente tem que... Eu vou voltar, senão a gente começa a conversar aqui, Carola, a gente vai fundo. A gente tem... Então, o Giving Pledge foi lançado por eles, né, alguns anos atrás, e a gente tem só um signatário brasileiro, que é o Eli Horn, né, que é um dos maiores filantropos aqui do Brasil, né, se não for o maior. E aí a minha questão aqui, só para explicar para as pessoas o que é o Giving Pledge, é um acordo, né, que é para você doar, se você se comprometer,
né, a doar no mínimo 60% da sua fortuna em vida, né? Não quando você morreu, é em vida. Então, as pessoas, quem não souber, é basicamente isso. E eu queria saber, a gente tem só um signatário no Brasil, mas a gente tem mais bilionários no Brasil do que um só. O Brasil é um país que incentiva a doação? Olha, eu acho que o Brasil é um país que está se fortalecendo na cultura de doação. É um país que não tem essa cultura, esse exemplo. É um país que está acostumado ainda na coisa, acha que o setor é um setor que não merece tanta confiança. Eu acho que é um setor que precisa se fortalecer na sua transparência, até de prestação de contas, para gerar mais confiança. Mas eu acho que o principal problema do país é cultural. E a gente tem, obviamente, para as grandes doações, a falta de incentivo fiscal e problemas também fiscais que não ajudam, que outros países do mundo têm uma legislação mais evoluída, vamos dizer assim, mais robusta nesse sentido. Mas o Giving Pledge, quando o doutor Eli assinou o Giving Pledge, ele ficou missionado de voltar para o Brasil, voltar para a América Latina e convencer outros pares a assinarem com ele. Hoje, acho que, se não me falha a memória, são 183 pessoas no mundo que assinaram. E ele passou alguns anos tentando. E as pessoas têm um problema sério de se comprometer em doar antes, já 20, 30 anos antes, se Deus quiser, de morrer. Eu acho que até pela instabilidade do país e pela instabilidade econômica que essas pessoas ainda possam imaginar que tenham. E tem todos os problemas familiares, né? Porque você precisa estar de acordo com a sua família inteira. Agora, eu acredito que o movimento de cultura de doação no Brasil é algo que hoje está mais forte, mais estruturado, vai para além da solidariedade. Eu acho que é uma cultura de colaboração, que faltam exemplos como o doutor Eli, apesar de que hoje em dia a gente tem algumas centenas do Brasil, basta ver que o Brasil ultrapassou a meta a marca de 5 bilhões de reais de doações ontem, com mais de 330 mil doadores, pessoas físicas ou jurídicas, e campanhas, quer dizer, não são doadores, são campanhas, e nós estamos no ranking no 4º país do mundo de doações na época da pandemia. Tem China, Estados Unidos, Índia e Brasil. Então, existe recurso. Existe recurso. Esse recurso precisa ser só mobilizado para grandes causas, mobilizado para o que as pessoas acreditam que seja prioridade. E daí a minha fala é muito de que a gente tem que sair da zona de conforto da gente e entender qual é o país que a gente quer, qual é a sociedade que a gente quer construir. E nós todos somos parte da solução dessa sociedade, desse país, dessa sociedade, desses desafios, através da filantropia. Quer dizer, a filantropia está aí para todo mundo, cada um no seu tamanho. E acho que está provado que o país tem capacidade para isso. Então, eu espero que a cultura de doação se solidifique, se fortifique após esse período. Acho que eu vou apagar essa luz aqui, porque está horrível, não está? Como você quiser. Você faz do jeito que você achar melhor. Nossa, melhorou muito. Não, e às vezes até pra gente, né? Quando a gente tá falando, às vezes a gente fica com a luz, é difícil até a gente falar. Mas assim, você falou de cultura de doação, que eu acho que é um grande tema que a gente fala, quem trabalha no terceiro setor é um grande tema. Falando sobre isso, a gente tem o exemplo americano do Giving Tuesday, que é um dia específico que as pessoas se preparam para doar. Né? Do mesmo jeito que a gente tem os dias comerciais, o dia dos namorados, o dia não sei o quê, que eu acho bacana essa analogia, tem que ter o dia de doar. A gente começou a fazer aqui no Brasil, no ano passado, o dia de doar, né? Especificamente e tal. Você acha que a gente separando essa data, a gente colocando isso num calendário, isso ajuda a criar uma cultura de doação? Com certeza, eu acho que tudo precisa de um início, né? O Giving Tuesday já existe há alguns anos fora do Brasil. No Brasil existe há alguns anos. O ano passado foi um ano onde a gente conseguiu mais exposição. É um trabalho de rede de várias organizações e fundações. E eu acho que precisa de um marco, até para a gente poder se lembrar de que existe esse assunto e começar uma mudança de mindset de verdade. Quer dizer, como a gente está falando de algo cultural e a gente está falando do compromisso das pessoas com a construção de uma nação, com a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa, com certeza, um dia especial para a gente lembrar disso, que somos corresponsáveis dessa construção
somos parte da solução e que é uma escolha. Ninguém é obrigado, é uma escolha isso. Com certeza, eu acho que é um dia que pode fortalecer muito a cultura de doação, mesmo que seja um dia onde a gente só faz campanhas estanques. Eu acabei de apagar. Campanhas estanques ou que sejam coisas pontuais, né? Mas eu acho que com certeza é um dia onde a gente lembra e é super importante. Não, eu O acho que é Movimento legal. Bem Maior está apoiando o Dia de Doar no Brasil, junto com várias outras organizações, e eu acho que faz parte a gente conseguir marcar esse dia de forma relevante no calendário. Até para as pessoas que não têm essa cultura ou que, não, na verdade, não têm esse hábito, né? Eu acho que para aqueles que ainda estão entrando nesse mundo, mais importante ainda, né? Porque eles vão conhecer, eles vão entender as causas. Eu até falo que você está super nesse meio, que o IDES fez um questionário, né, para você descobrir a sua causa. Eu acho que isso faz muita diferença, porque às vezes você faz doações pontuais, as pessoas te pedem, você faz. Quando você realmente se compromete com uma causa, aquilo passa a ser um objetivo seu. Então, eu acho que isso muda, né? Quando você faz aquelas coisas pontuais, eu acho que todas essas iniciativas são boas, né? Principalmente você que está na ponta falando também é importante. Agora, eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre a sua missão e o trabalho do Movimento Bem Maior, que eu vim conhecer agora, eu não sei quanto tempo que existe, mas que eu estou achando muito legal, eu queria que você contasse para a gente. Olha, o movimento é novo, é quase um bebê ainda. A gente tem formalizado de um ano apenas, um ano e meio. Surgiu da vontade do Dr. Eli Horn, presidente da Cirela, realmente espalhar a cultura de colaboração e de doação no Brasil. Ele tem isso como missão da vida dele, como você já contou, ele é signatário do Giving Pledge, e ele me chamou para a gente organizar, montar uma estrutura onde fosse possível fazer isso. A gente estudou bastante, pesquisamos como funciona no mundo, outros movimentos, outras organizações, e optamos por fundar uma organização social sem fins lucrativos, com o nome de movimento, porque são ondas de informação, ondas que a gente faz de mobilização e articulação para a filantropia. A gente é uma organização meio, né? Então a gente não tem projetos próprios, a gente mobiliza e articula recursos para outros ou simplesmente ajuda a esclarecer sobre o tema em eventos, palestras e tudo mais. Hoje a gente tem já são 5 filantropos fundadores do movimento, é o Rubens Menin, junto com da MRV, o Eugênio Mata, da Localiza, e outros filantropos, uma pessoa de mineração do Pará e outros, e a gente está aumentando essa base de filantropos. A gente não tem um fundo, as doações vêm para o movimento, e o movimento, dentro de um pipeline de projetos que a gente escolheu, faz os aportes, acompanha, monitora e dá o feedback para a sociedade. Mas, mais do que tudo, a gente tem a missão de articular e fomentar a filantropia no país, com uma missão clara de dobrar, em relação ao PIB brasileiro, o volume de doações, que é de 0,2% para 0,4%. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos é mais de 2%, em outros países tem outras métricas. Mas a gente tem de 0,2% para 0,4% do PIB. E da outra ponta, elencar projetos que a gente acredite que possam fazer a diferença. Hoje a gente tem 50 projetos de impacto comunitário no Brasil, em todos os eixos temáticos, nas regiões do Brasil mais profundo que você imaginar, porque a gente acredita que o impacto local, comunitário, é extremamente importante para fortalecer exatamente isso que a gente estava falando. E a gente tem alguns projetos que a gente chama de estruturantes na área de educação e empreendedorismo, que a gente está financiando, mobilizando e ajudando para que possam ajudar políticas públicas, inclusive. Que é o que a gente gosta de falar em negócios, escalar, né? Porque às vezes a gente tem uma iniciativa que é muito bacana, que faria muito a diferença na vida das pessoas, mas aquilo é muito local, né? E eu acho que essa coisa de você fazer uma coisa maior muda, né? Muda o impacto, né? O impacto é muito maior, né? Não, e ali tem uma coisa que eu costumo dizer que é o seguinte: dinheiro de filantropia, obviamente, que tem que ser estratégico,
bem colocado e bem monitorado, bem avaliado. Mas é um dinheiro onde a gente pode testar modelos. E que se tem o risco do teste, mas que a gente pode realocar, refazer, recriar. É onde a gente pode buscar soluções sociais, onde a gente pode buscar empreendedores sociais que tragam soluções para mudanças sistêmicas e complexas que a gente precisa. Dinheiro do governo, dinheiro da iniciativa privada, esse risco é mais difícil de correr. E nessas organizações, a gente pode achar soluções criativas para problemas complexos que amanhã podem virar política pública, podem ser exemplo para a política pública. Então, é de extrema importância que a filantropia também olhe com essa vertente. Não, eu acho muito legal, a gente falou do documentário do Bill Gates, documentário meio sério, até alguém perguntou qual que era, no Netflix, chama-se Inside Bill's Brain ou Código Bill Gates. Eu achei muito importante, Carola, porque assim, eles mostraram ali que como algumas mentes, mais mentes empresariais, pensam melhor às vezes problemas públicos, né? No caso da polio, uma coisa que você podia jogar mais trilhões de dólares naquela causa e não iria resolver. Você precisaria de uma visão de fora, uma visão de negócio. E aí que eu acho que todo mundo pode se envolver mais. Às vezes é a sua capacidade de negócios, a sua capacidade de business mesmo, para, de repente, olhar aquilo de fora e achar uma solução nova. Você falou solução criativa. Eu lembrei muito desse caso, porque o problema não era dinheiro. Eles podiam ia ser um poço, né? Um negócio sem fim, porque não iria resolver. Então, eu acho que todo mundo ganha, né? Porque acaba que o impacto é maior, a gente fica com um problema solucionado, que o problema não é... A gente pensa muito, às vezes, como o Brasil é muito grande, que o problema é do outro. Eu acho que essa pandemia está trazendo que o problema é de todo mundo, né? Você não pode colocar o problema no outro. Não, e mais, né? Tomou uma dimensão global, quer dizer, o problema é global, porque antes às vezes a gente tem a desculpa de que somos um país subdesenvolvido, que somos um país que está fortalecendo a democracia ainda, que tem um problema ideológico de direita e de esquerda, que tem polarização. Não, é um problema mundial, a vulnerabilidade é mundial e nós todos temos que nos remeter à humildade das soluções. Os problemas são complexos, o mundo globalizado deixou eles mais complexos ainda pela velocidade da informação. Então, como que a gente pode usar desse desafio para virar uma grande oportunidade para fortalecer os setores da sociedade? Eu acredito que o primeiro, segundo, terceiro setor, se conseguirem se alinhar e trabalhar juntos, de forma que a gente tenha o mesmo norte, eu tenho certeza que a gente consegue recuperar o tempo aí que a gente precisa para colocar o país em patamares de menos vulnerabilidade social, de mais justiça, de uma economia mais estável e de um lugar sustentável ecologicamente para a gente viver. Quer dizer, o problema é de todos nós. Não dá para dizer que é do governo, que é da iniciativa privada, da ONG que não é transparente, não. É um problema de uma sociedade que precisa se fortalecer e nós, formadores de opinião, temos a responsabilidade de falar sobre isso aos quatro ventos. Porque todos nós precisamos ter essa atitude de protagonista na solução. A gente não pode ficar na zona de conforto achando que o problema é do outro. Não, não é. E é o que você falou. Por isso que eu falo. Esse tema nunca vai cansar, Carola. É um tema urgente. A gente precisa falar todos os dias. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Quanto mais a gente conseguir, porque realmente não dá mais para esperar, né? E você falou de desigualdade e tal. Eu pessoalmente, a minha causa é a educação. E eu sou muito fã do trabalho do Todos pela Educação, que eu sei que é uma ONG que vocês trabalham junto, que eu acho que até talvez nesses planos maiores. Eu queria saber... eu queria até para as pessoas entenderem, eles já fizeram um diagnóstico da nossa educação, né? Para quem não conhece a ONG Todos pela Educação, eles já fizeram um diagnóstico e eles já montaram até um plano de ação, né? Com várias etapas, com várias áreas de trabalho. Eu queria saber uma coisa, por que a gente não consegue avançar? Se a gente já tem o diagnóstico e a gente tem o plano de ação, por que a gente não vai para frente? Olha, agora eu vou ter que acender a luz, porque eu peguei até uns dados aqui para te contar. Tá feia coisa aqui hoje, você me desculpa. Boa, eu adoro dados. Eu tenho que te contar o segredo. Eu tenho um problema visual, eu tenho glaucoma. E a luz é uma coisa para mim que me incomoda. Então, tem dias que eu preciso ficar me acertando com essa luz. Nossa. Vamos lá. Eu tenho a maior admiração pelo trabalho do Todos pela Educação. Primeiro, por todos os técnicos e o corpo que compõem a organização, né? E segundo, por toda a competência
de trabalho que eles têm. O movimento apoia, sim, a gente está apoiando um projeto de 3 anos, e eu acho o seguinte, a gente fez grandes avanços, tá? Eu não sou das pessoas que acham que a gente não avançou. Quer dizer, a gente até peguei aqui uns dados, caso você me perguntasse, para você ter uma ideia, olha, em 2012, eram 51% dos jovens de 19, até 19 anos haviam concluído o ensino médio. Em 2018, a gente tem 64%. De 51 para 64 em 6 anos. É pouco? É pouco, mas é um avanço. Vamos para frente. Em 2012, na média, eram entre 6 e 7 anos, era a média de estudo entre jovens de 18 a 29 anos nas áreas rurais. Em 2018, a gente já tem dados de que a média de anos que uma pessoa fica na escola na zona rural é de 9 anos. Então, a gente saiu de 6, 7 para 9. É um ganho. Alunos com deficiência, transtornos mentais, que eram absolutamente excluídos da escola normal, né, da escola dita normal, do ensino público, inclusive, saltou de 2007 de 46% para 2018 para 86%. Então, em algumas áreas, a gente teve muito avanço. Agora, eu acredito o seguinte, tem que ter vontade política, alinhada, né? E tem que ter um plano de médio e longo prazo. Educação, a gente colhe resultados depois de 10, 15 anos. É uma geração para colher resultados. A criança entra na escola com 3, sai com 18. São Exato. 15 anos para colher resultado. Não é mudando de política e de sistema e de ideia a cada 4 anos que a gente vai chegar lá. Tanto é que o plano que a Educação Já que o Todos fez é um plano de médio prazo. Primeiro. Segundo, botar todo mundo na escola, que foi o que a gente fez, é um início, mas falta qualidade. E a qualidade tem que ser cobrada pela sociedade, pelo usuário dessa educação. Só que quem está na educação pública, muitas vezes, não tem essa referência do que é qualidade na educação. Então, o que a gente precisa? De uma primeira geração bem formada, ou de todos nós ajudando todas essas pessoas para dizer, olha, qualidade é isso aqui que você tem que exigir da escola. E esse é um trabalho que o Todos tem feito. E acho também que a gente tem que considerar, e aí eu dou a mão à palmatória, que a gente tem uns 30 Brasils dentro do Brasil. Temos. Entendeu? Não dá para a gente achar que a gente vai ter uma política de educação que serve para São Paulo e que serve para a população ribeirinha na Amazônia e que serve para a população do sertão profundo que não tem água no sul do Pernambuco, no Piauí. Então, assim, como a gente faz para alinhar as demandas e poder subir a barra? Eu acho que só tem um jeito. Políticas públicas alinhadas com as demandas e de especificidades de cada estado, de cada população, e, com certeza, uma vontade da sociedade em impulsionar isso. A iniciativa privada, as organizações sociais vão precisar se alinhar, se articular para fazer isso acontecer. Eu não tenho dúvida. Não, é vontade política de fato, né? Não é só vontade política retórica, existe uma vontade política que precisa ser de fato para chegar lá. Eu vi até a Rosa tá falando que é um continente. O Brasil é uma dimensão continental, né? Você tem vários, é o que você falou, tem desde São Paulo até Amazonas. O que eu acho que tem uma coisa positiva é que a gente tem muitos cases de sucesso de educação no Brasil, né? Sobral, o Integral em Pernambuco. A gente tem algumas situações, alguns cases que, se a gente pudesse expandir, já seria um avanço, né? Então, isso existe, né? Eu acho assim que a gente tem inúmeros cases de muito sucesso no Brasil e acho que hoje a educação está cada vez mais trabalhando em rede, a tecnologia ajudou muito, então a gente vê congressos de educação pelo país, de troca de boas práticas de municípios, entre municípios, de soluções que eles encontraram com tecnologia, sem tecnologia, para poder alavancar. Agora, a gente tem que falar, né, Ale? A gente está atrasado há algumas décadas. A gente tem que correr atrás do prejuízo e alavancar na qualidade. Então, a gente tem uma missão árdua e vai precisar de um alinhamento de vontade política de médio prazo. E a iniciativa privada que estiver disposta a ajudar a financiar esse salto qualitativo
vai precisar esperar para colher os frutos, 10, 15 anos. O resultado do impacto não virá em 2, 3 anos, que é algo que quando as pessoas colocam dinheiro querem ver. Isso não acontecerá, a gente precisa de continuidade, a gente precisa de linha, de tempo. E para o outro lado também, a gente precisa de enaltecer os professores, né? Da qualificação dos professores, da requalificação dos professores, da rede pública. Precisamos estar alinhados com as demandas atuais, dos assuntos atuais, das formas atuais de ensinar, de educar. Precisamos de uma reforma, quem sabe, do ensino da pedagogia. Não dá para um professor sair da faculdade e nunca ter entrado numa sala de aula. Quer dizer, acho que a gente tem aí muitos desafios, mas eu hoje, diante de tantos desafios, de uma população tão vulnerável, de tantos problemas a solucionar, eu acredito que tudo isso é uma grande oportunidade. É uma janela de oportunidade que a gente tem, principalmente enquanto sociedade civil, para ajudar a solucionar esses problemas. É um wake-up call, né? A gente tem que tentar entender como isso, né? Um alerta para a gente ter noção da nossa responsabilidade, de como a gente precisa trabalhar para mudar isso. Eu espero, porque a educação realmente eu acho que é a única coisa que vai dar aquele... A gente vai permitir que a gente dê um salto, porque o resto vai meio que tapar buraco, né? Principalmente porque quando as pessoas se empoderam do conhecimento e do que elas podem fazer escolhas na vida, muda demais o paradigma de uma sociedade. Quer dizer, qual é a forma que a gente pode ter para ter uma sociedade que possa lutar pelo aquilo que ela acredita, por aquilo que ela quer? Sabendo dos seus direitos e conhecendo, tendo conhecimento mínimo, básico, até para poder ter um emprego decente, para poder ter oportunidade, para poder ter uma mente criativa para solucionar o problema do novo trabalho que vai se impor, o problema da nova forma de geração de renda. Quer dizer, não são todas as pessoas do planeta que são empreendedoras. Tem muitas que precisam de outra forma de trabalho, que não vai ter no futuro. Essas pessoas precisam ter minimamente uma capacidade de escolha para o futuro, numa sociedade moderna, num mundo globalizado. Então, eu acho que a educação é a única forma de inclusão total e de oportunidade. Eu também. Tô contigo, Carola. Agora, outro assunto, né? Nos Estados Unidos, uma das coisas que é avaliada na entrada para a universidade é a experiência do aluno com voluntariado, né? Ou qualquer outra atividade de cunho social. Se ele criou alguma coisa para ajudar as outras pessoas, alguma coisa desse gênero. Como esse tipo de experiência muda o ser humano? Porque eu vi uma vez você falando numa entrevista que isso mudou você, né? E eu acho que é isso que fez que você se apaixonasse tanto e continuasse a sua carreira nisso. Que tipo de experiência é essa? Eu acho que a experiência, acho que são algumas, né? A primeira é de conhecer o diferente. Tudo que é diverso, que é diferente do que a gente está acostumado, que é diferente da nossa cultura, do lugar que a gente foi criado, eu acho que é uma experiência extremamente enriquecedora e uma oportunidade de crescimento. Segundo, é uma experiência de entender que somos todos iguais, que só tivemos a sorte ou não de nascer num bairro ou no outro. Quer dizer, eu tenho uma amiga que fala da loteria do útero, é mais ou menos isso, né? Ninguém escolheu onde nasceu, nem a cor, nem a forma, nem a família, nem a nação. Nascemos ali e ali fomos criados. Quando você troca de lugar com essa pessoa, é uma oportunidade imensa de entender a responsabilidade que você tem, até de ter empatia pelo outro. E da hora que você está empática com o outro, seja pela cor, pela religião, pelo problema, pelo bairro, pela situação de vulnerabilidade emocional, física, financeira, você pode entender que o mundo é maior do que o seu mundinho. E aí você tem uma capacidade, de repente, profissional, eu imagino que esse é o pensamento da universidade, uma capacidade profissional de aceitação, uma capacidade de empatia maior, de solidariedade. Quer dizer, eu vou... De colaboração. Exatamente. Quer dizer, é o que a gente fala do real sentido de viver em sociedade, em comunidade. Comunidade não é todo mundo igual, não é todo mundo da mesma cor, da mesma religião, do mesmo bairro. Isso é um recorte. A gente está falando de uma sociedade. Então, acho que você está em contato com tudo isso, com certeza transforma todos nós em pessoas melhores.
E a gente fala muito isso, né? Que às vezes aquilo vai fazer bem para o outro, mas ele vai também te dar um retorno emocional e muito profundo, né? Eu acho que por isso que as pessoas que se envolvem, se engajam, elas não voltam, elas começam a se engajar cada vez mais. Sabe o que acontece? É uma troca, porque se tudo isso vale para a gente, vale para o outro também. Conhecer um outro mundo, cruzar a ponte, como a gente fala na periferia, é um espetáculo para quem nunca cruzou. A gente tem milhares de jovens nessa periferia de São Paulo que não conhecem a Avenida Paulista, porque não se acham pertencentes daquele lugar. Tem grande dificuldade de cruzar a ponte. Então, a gente brinca que a ponte é um divisor de águas. Quando a gente troca de lugar com o outro e o outro conhece a gente, fala, não, eu posso cruzar a ponte que não vai ter perigo nenhum, não tem risco, eu vou ser aceito. Então, eu acho que tem um problema de aceitação, tem um problema de ampliar horizontes, de ampliar consciência. E isso a gente precisa experimentar na vida para poder ser um ser humano melhor e mais evoluído, né? Eu acho que é o que eu falo, das pessoas que eu conheço, que tem esse trabalho, elas se envolvem cada vez mais. Eu nunca vi a pessoa se envolver e depois se envolver menos. Pelo contrário, é uma coisa que vai indo numa crescente. Eu aprendi na Liga que isso faz parte, é uma palavra. Eu tenho uma guru na minha vida, uma grande mentora, que é a Dona Xim Espírito Santo, que foi quem me ensinou quase tudo que eu sei desse setor. E ela me ensinou logo lá atrás, e a mulher que eu admiro demais, uma mulher bárbara. Lá atrás eu aprendi, ela me ensinou o seguinte, Carol, o dia que você sentir o fogo sagrado ardendo dentro de você, no seu coração, por uma causa, não largue ela nunca mais, que ela vai ser o rumo da tua vida. Então, olha, as pessoas que começam a se envolver com isso sentem esse fogo sagrado de fazer acontecer. É isso. É um fogo dentro. Que eu acho que a gente fala do que você falou do protagonismo, né? O que a gente está tentando fazer nesse módulo, né, Carola? É a questão de acordar para participação social, para não ser uma coisa pontual. Eu vou lá no final do ano. Não, é um envolvimento maior, é um engajamento mesmo. Não é só um leve contato. É um pouco diferente, né? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha de vida. O que eu vou fazer hoje, no meu dia a dia, amanhã, no mês que vem, para poder ter uma consciência ampliada do que é viver em sociedade. Isso é uma escolha. Não, e eu acho que é engraçado, eu nem tinha colocado isso aqui na minha lista, mas eu não sei se você já ouviu falar de uma moça chamada Jacqueline Novogratz. É uma mulher, uma empreendedora social americana. Depois eu te mando as coisas dela. É assim, ela escreveu um livro agora chamado Manifesto for a Moral Revolution, que é justamente isso entender. E ela fala do conceito de definir um novo sucesso, o shared success, not only success. O sucesso, ele é muito mais completo se ele é compartilhado, né? Então, assim, a gente vai fazer depois uma outra live, Carola, para falar desse livro, porque eu tô apaixonada, eu acho que você vai amar. Eu quero ler. Não, quero ser amiga dela também. Também quero ser amiga dela. A gente vai montar um grupo no WhatsApp. Eu vou ser a Melinda, a Jaqueline. Tem um monte de mulher pra gente colocar nesse grupo de WhatsApp. Ia ser maravilhoso. A gente chega lá um dia, Carol. A gente chega lá. Agora, outra coisa que eu queria falar. Qual conselho você daria para uma pessoa ou para uma empresa, que eu acho que a gente está encaminhando também nessa direção, que queiram se envolver com alguma causa social? Por onde começar? Comece, né? Comece, porque as pessoas não começam. Então, se você realmente quer, comece, porque uma coisa é querer, outra coisa é fazer, né? Então, eu acho assim, o querer é um bom início, mas eu vejo hoje, como também é um assunto que está muito na pauta, né? Eu vejo as pessoas dizendo que querem começar, mas não sabe por onde, não sabe o quê, não sabe como fazer, mas não saem da sua zona de conforto, não abrem o Google para saber. Abrem o Google para saber onde está a loja, onde tem a verdura orgânica, qual que é o melhor médico nutricionista vegano, mas não abre o Google para perguntar onde tem uma ONG do lado da minha casa. Hashtag você me representa, Carola. Eu acho que isso é muito real. Assim. As pessoas têm essa proatividade para algumas coisas, mas não para outras. Então, assim, comece, né? Comece escolhendo quem você quer ser no mundo. Se você quer fazer parte da solução do mundo ou se você vai ficar naquele lugar de que o problema é do outro. Então, comece a mudar de posição, abra o Google, né? E brincadeiras à parte, eu acho assim que comece e se encoraje para ver o diferente.
Porque o que a gente está falando aqui também é de entrar em contato com nada que é tão bonito, com nada que é tão cheiroso, com nada que dá tanta visibilidade, com nada que vai ser fácil de solucionar e que a gente vai dormir sossegada. Porque depois que a gente vê tudo isso, a gente não consegue voltar para trás. E a gente se envolve. Quer dizer, esse fogo sagrado tem a ver com ver, conhecer e dizer, não, eu tenho que fazer algo para mudar essa realidade. Eu não posso viver numa cidade que eu passo todos os dias e vejo uma família morando debaixo da ponte e acho que isso é normal. Eu não posso viver num país onde os hospitais não têm cama, não tem seringa. Não é que não tem tomógrafo digital. Não, não tem seringa, não tem remédio. E achar que está tudo bem, porque eu tenho seguro-saúde. Eu não posso mais me conformar com isso. Então, tenha coragem de enfrentar essa realidade e se sentir pertencente desse lugar. Que você pode fazer a diferença. Do tamanho que você puder conseguir ou aguentar. Não tem problema. Seja dando um sorriso para essa família que está debaixo da ponte, sendo ajudando a organização social que está no seu bairro, que é da sua amiga, ou seja, entrando e fazendo uma pesquisa de qual é a sua causa. E descobrindo a sua causa, procurando entre a sua roda de amigos se alguém conhece alguém que trabalha com isso. Telefonando para as pessoas que você conhece que fazem algo. Procurando grupos de voluntariado. Tem inúmeras plataformas de voluntariado. Você coloca lá a sua habilidade, quanto a sua disponibilidade, e ele cruza com o seu bairro, onde você pode fazer um trabalho voluntário. E doe. Se você tiver condição de R$ 1 a um mundo de reais, doe. É uma experiência extremamente gratificante saber que não o que te sobra, mas o que você tem pode ser compartilhado para fazer a vida de alguém melhor. É uma experiência maravilhosa e que você pode ajudar milhares de pessoas nas mais diversas causas. Se envolva, vá conhecer aonde você está fazendo a sua doação, telefone, peça uma prestação de contas, igualzinho você faz com o banco. Chega o seu extrato, a tarifa lá que você não gostou de pagar, você não liga? Faz a sua doação, pergunta por que você não recebeu a prestação de contas. Saia da sua zona de conforto. Mas comece, de qualquer forma, de um sorriso a uma doação, de um trabalho voluntário ao envolvimento de um trabalho profissional. Não importa, dê o que você tem de melhor para o outro. É uma experiência que não tem preço. Isso não paga, isso o Mastercard não paga. Eu também acho que não, eu acho que não. Eu acho que a gente caminha essa coisa que a gente fala tanto de propósito, né? Que é uma palavra que ficou muito na moda, né, Carola? É uma coisa que não dá para você buscar em alguma coisa, né? É uma coisa muito mais de você fazer esse trabalho. Isso é muito mais de propósito, isso vai te preencher muito mais do que qualquer outra coisa que você busque externamente. Enfim, eu sou também... às vezes eu acho que também as pessoas são relutantes, às vezes, porque é muito difícil você se ver tão vulnerável quanto o outro, né? Às vezes é um espelho, porque a pessoa às vezes tem fome, a dela é física, a da gente é espiritual. Às vezes a pessoa é vulnerável psicologicamente, e você é vulnerável de outra forma, e acaba que vira um espelho isso. E fica muito complicado você ver que você, apesar de ter tudo, você não tem nada. E aquela pessoa pode ser mais feliz que você nas condições que ela vive. Então, se abra para o novo, se abra para o diferente. Encare, porque vai ser bom para os dois lados. Os dois crescem. E a gente vive num mundo onde somos todos interligados, interdependentes. Não dá mais para a gente achar que a gente vai ser feliz sozinho. Que a gente está bem, que o vizinho não está, mas tudo bem porque a minha família está. Não dá mais. Isso é um passado, isso é velho, isso é cafona. Isso é cafona. Eu acho isso ótimo, é cafona. Todo mundo fala agora do novo normal, né? Eu odeio essa história do novo normal, porque eu acho que nada é normal. Acho horrível, acho uma moda. Mas eu adoraria, nunca me passou isso na cabeça, me veio agora, que fosse cafona a gente não se ligar no outro. Que fosse cafona a gente não ser solidário. Que isso sim fosse moda, fosse cool, fosse bacana. A gente olhar o outro, um encontro com o outro, o olhar para o outro, a necessidade do outro, não só a nossa. Porque quem não é assim é cafona. Eu ia achar bárbaro. A gente vai chegar lá, se Deus quiser, Carola. Vou até bater aqui, a gente vai chegar lá, porque eu acho que algumas pessoas já sentem isso.
né? Eu acho que isso está começando a mudar. Talvez seja uma coisa muito pequena, mas eu sinto uma mudança, assim. Eu acho que não é mais... As pessoas estão se sentindo mais, como é que eu posso dizer, donas daquele problema. Talvez não estejam fazendo nada, que é diferente. Mas elas estão se sentindo, talvez, mais... Esse problema não é só meu, não. Esse problema é de todo mundo. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso. Talvez ainda não estejam agindo, mas já estão entendendo. E eu acho que aquilo que você falou que me lembrou muito, a gente fala de... principalmente agora na Covid, que muitas pessoas em favela não têm água para lavar a mão. Né? Então, assim, o buraco é tão mais embaixo, né? Como é que você pode... Ale, deixa eu te explicar. 52% da população brasileira não tem saneamento básico nas 10 principais capitais do Brasil. Nós estamos falando do estado de São Paulo, nós estamos falando de Minas. 50% da população não tem saneamento básico. É como a gente não sabe qual que é a realidade. Por isso que eu falo, a gente não tem noção do que é a realidade da maioria das pessoas. E aí, também, isso seria uma discussão grande, Carola, mas eu acho que como as coisas tão essenciais, elas levam tempo. Saneamento, saúde, educação, são coisas que levam tempo, e que não ganham eleição. Assim, mas elas precisam ser olhadas, porque senão a gente vai ficar nessa armadilha de avançar um pouquinho. Então, mas aí aqui, quem sabe, sejamos nós. Sociedade civil organizada, que quando a gente for escolher um representante, quando tiver uma audiência pública para discutir um problema no nosso bairro, da nossa cidade, a gente vai levantar do sofá e vai correr atrás. Entendeu? Quer dizer, tem consultas públicas para todas as leis no país. Quem de nós já se envolveu numa consulta pública? É chato, é hora do... Não é chato. A gente vai ter que mudar um pouco o jeito de estar na vida, porque senão a gente não vai conseguir avançar no nosso país. E a gente tem também que saber quais são os nossos valores inegociáveis. Para mim, é inegociável falta de igualdade social, falta de igualdade de gênero, um planeta mais habitável, injustiça econômica. Isso é inegociável para mim. Virou valor inegociável na minha vida. Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida para conseguir fazer minimamente isso. A gente tem que dar um salto nos valores da gente, entendeu? E ver o que é inegociável no coletivo. Os nossos, da nossa família, da nossa vida, a gente já sabe, graças a Deus. E no coletivo, o que é inegociável? Mas é bandido, é segurança, é milícia, é droga. Tudo isso é parte de uma sociedade doente. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Isso não é ser naivo. Isso é ter uma postura ativa como sociedade civil. É uma cidadania ativa, né? Que eu acho que você falou, que é você exercer, se tem a consulta pública, se tem alguma coisa que você pode influenciar. E eu queria falar aqui, fazer a propaganda do Instituto Trata Brasil, né, de saneamento, que eu acho que está fazendo um trabalho muito legal também, que saneamento não é um assunto tão, infelizmente, tão appealing que nem educação, que infelizmente não é, mas eles estão fazendo um trabalho muito legal. É o que eu falo, gente, se o Bill Gates está preocupado em fazer privada, é porque é importante. Então, mas veja bem, para além de não dar voto, cocô não é um assunto que dá ibope, você concorda? Não dá. Mas é o que eu te digo, ter coragem de olhar pro feio, pro mal cheiroso. Não tem jeito, não tem jeito. Não dá para você querer que uma criança que não tem banheiro leia Machado de Assis. Não dá. Nós estamos falando de coisas... É isso que eu falo. Precisa ter o mínimo para ter o básico. Se não tiver o mínimo, nem chega no básico. Essa conta não vai fechar nunca, né? Agora, infelizmente, fazendo a minha última pergunta, Carola, porque eu ficaria conversando com você aqui mais 24 horas, você acredita que essa pandemia vai deixar a gente mais consciente? Eu tenho certeza, eu peço a Deus todos os dias e acho que não tem como não deixar, porque a gente está vivendo, experimentando um sentimento de impotência, um sentimento de vulnerabilidade como acho que ninguém nunca experimentou. Quer dizer, não tem classe social, não tem país, não tem bairro, não tem cidade, não tem lugar que a gente esteja protegido. Então, eu acho que, para além disso, a gente tem aí uma coisa que nos uniu, o mundo inteiro está unido, que é a solidariedade. E a gente vê isso nas mensagens, a gente vê isso nas empresas, nas pessoas e mesmo nos governos que estão trocando aí com a classe científica, trocando conhecimento e tal. Então, eu acho que a coisa de estarmos todos interligados está muito claro. Então, eu tenho certeza que isso vai deixar um legado forte
pesaroso pelas perdas que a gente está tendo e está vendo o mundo ter, pesarosa por ver tão claro e com uma lupa e com uma luz tão forte todos os problemas que a gente tem no país e no mundo, mas, por outro lado, um legado de oportunidade. Oportunidade para a gente poder, de repente, usar dessa solidariedade, desse momento, para ser transformada por uma solidariedade mais perene. Né? E solidariedade que eu digo, não esvaziado de ser bonzinho, de ajudar o outro, mas solidariedade de colaboração. Né? Quer dizer, de sermos uma sociedade mais colaborativa, nos mais diversos aspectos, e que a gente possa continuar valorizando o Sistema Único de Saúde, fazendo com que esse Sistema Único seja robusto e consiga uma política que seja mais inclusiva, que a gente continue olhando para as pessoas que vão passar fome por algum tempo, que a gente continue se preocupando com a geração de renda daqueles 7 a cada 10 famílias das favelas tiveram sua renda reduzida. Então, que a gente possa olhar para essas famílias como pessoas trabalhadoras que merecem crédito e precisam de oportunidade. Eu acho que, assim, se Deus quiser, a gente vai ter grandes aprendizados e legados para nos tornarmos todos melhores. É uma oportunidade que a gente está tendo. Se Deus quiser, Carola, vamos torcer para que isso... E eu acho que essa mudança já começou, né? Que isso possa ser disseminado e que isso possa ser perene, né? Que é o que você falou, passar esse momento e a gente continuar preocupado e saber que a gente está interligado até quando as coisas estão bem, não só quando as coisas estão mal, né? Eu acho que isso que vai ser importante. Eu te agradeço enormemente. Eu vou tentar fazer outras lives com você, porque foi pouco. 1 hora passou muito rápido. Um beijo enorme, gente. Infelizmente Muito não vai dar obrigada. tempo. Obrigada a você. A gente não vai dar tempo para pergunta dessa vez. Na próxima live, a gente vai tentar sobrar um tempinho para vocês falarem. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Carola. E que a gente Obrigada consiga a você. espalhar mais coisa boa aí por muito tempo, tá bom? Se Deus quiser, se Um cuida. beijo. Um beijo. Beijo para todos. Obrigado. Obrigada, um beijão. Tchau. Oh.